existe uma coisa em comunicação, né, que é assim, o importante não é o que você fala, né, é o que as pessoas entendem da sua fala. Isso é o basicão da comunicação, né? Eu acho que o governo, o partido, enfim, né, quem está lá no governo, pensa muito nas questões do governo, mas existem coisas mais importantes a serem ditas que, na minha opinião, exige um trabalho específico. Ou seja, se hoje eu estivesse dando assessoria para o Lula, né, vamos dizer assim, se eu fosse perguntado, né, por algum motivo sobre isso, eu diria, olha, seguinte, vocês já perderam 8 meses no que diz respeito a comunicar com o Brasil o que aconteceu e o porquê aconteceu, entendeu? Inclusive se posicionando da seguinte forma, como você acabou de dizer, muita gente está inocentemente indo na direção errada ou permanecendo na direção errada, porque essas pessoas, o assédio é muito poderoso. Entendeu? E as redes sociais foram usadas largamente nisso. Aquele cara que deu assessoria para o Trump, lá o tal do Steve Bannon, que depois foi preso, né? Porque na comunicação, Mauro, você que milita na política, você que já participou de eleições e tal, você sabe, né, o poder que a retórica tem. Então, você pode ser mau caráter e fazer e se posicionar de tal jeito que vai convencer as pessoas, mas você não vai entregar aquilo depois. O que aconteceu no mundo inteiro foi isso, ou seja, nós vamos levar essas pessoas a uma situação psicológica através de um sentimento que a gente traduz como ódio, e depois elas irão para o lado que a gente quiser que elas entendeu? Que elas se dirijam. Quando você injeta o ódio em alguém, essa pessoa vira seu refém completo e totalmente. E é isso que aconteceu. Por quê? Porque assim, se eu digo que o Lula é ladrão, né, que é uma frase muito... então toda vez que eu ouço essa frase, eu digo perfeitamente. E aí? Não, mas como assim? E aí? Não, as provas. Porque você está afirmando que essa pessoa é ladrão. Então tá, onde estão as provas? Não, porque não sei o que, mas as provas não aparecem, né? Então, se eu digo que o comunismo vai voltar, olha só que loucura, o comunismo vai voltar no Brasil. Como assim? Como que alguma coisa que nunca esteve aqui pode voltar? Porque o Brasil nunca foi um país comunista, mas essa lógica. Outro dia eu ouvi de uma pessoa o seguinte: então, eu estou preparado para defender a minha família. Eu vou defender minha família, porque o que vem aí é um negócio muito sério, muito isso, muito aquilo. Então, não adianta você perguntar para essa pessoa, escuta, mas o que é que está vindo aí, cara? Qual ameaça? Que ameaça é essa? Não, essa ameaça cresceu na cabeça dele, se transformou em algo real e ele acredita, sinceramente, que essa ameaça existe. Como combater isso? Usando a comunicação, não tem outro jeito, não é? Então, é preciso criar uma estratégia de comunicação para quebrar essa barreira e para tirar essas pessoas desse mundo paralelo. Isso é um trabalho mais que hercúleo, vamos dizer assim. Mas eu acho que nesse aspecto o governo ainda não conseguiu. Eu ainda acho que ele não deu nem o pontapé inicial. Veja você que é a ameaça ao Estado brasileiro. Com certeza. Nós não estamos nem falando mais de ameaça do PT, PT, ao Lula, esse governo, nada. Nós estamos dizendo, olha, veja você, essa dose da vacina da Covid bivalente, ela não atingiu nem 12% ainda da população de Goiás. E por quê? Né? E aí um trabalho dessa lógica do mundo paralelo, né? Você vê que o resultado é catastrófico.
Catastrófico. Até achei interessante, eu vi um dia desse uma campanha, no caso específico de vacina, a gente que lida com saúde, a gente olha muito as coisas da saúde, mas eu vi uma pegada muito legal usando a Xuxa e uma comunicação melhor para atingir a criançada, os familiares, os pais, numa lógica, eu diria assim, mais agressiva, no sentido da motivação. Não a propaganda eu achei até bem elaborada, mas ela é diferente do formato. Mas eu concordo com você, porque nosso grande problema agora, né, eu sempre uso uma frase que quem eu ouvi falar a primeira vez foi o Batista Custódio, está aí inclusive, né, vivo e está bem, mas ele sempre diz o seguinte: olha, o ser humano é esses dois palmos aqui. O que ele pensa. Então, se nós não adianta, eu tenho falado internamente no PT, o Lula vai fazer mais casa para o povo e vai tirar o povo do aluguel, do sofrimento. Vai recuperar o salário mínimo. Né? O salário mínimo está R$ 1.400 agora, deveria estar R$ 2.000 se tivesse mantido a mesma regrinha que o Lula veio lá de trás, que a Dilma cumpriu. Então vai recuperar o salário mínimo, vai recuperar direitos, né? Vai equilibrar o país, vai melhorar a cultura, a educação, a saúde. Agora, eu concordo plenamente com você. Nós precisamos trabalhar a cabeça, porque essas ferramentas tecnológicas de comunicação, elas não estão a favor da nação brasileira. E aí eu não estou nem falando do que a gente defende, não. Elas estão manipulando, né? Elas são armas violentas contra os estados nacionais como o Brasil, né? E outros que foram submetidos, e nós precisamos usar. Eu acho que aí você está numa leitura correta, que eu concordo plenamente, sabe? Eu acho que esse talvez eu diria que é o maior desafio para nós. Engraçado é o seguinte, se você parar para pensar tecnicamente, hoje a mídia de uma forma geral não fez aquele meia-culpa, né, sobre o que ocorreu na Lava Jato. Não, né? fez. Não fez. Ou seja, aliás, o Walter Delgatti lá, né, ele, quando o Moro levanta, ele fala, não, quer dizer, ali... Eu li suas mensagens. Eu li suas mensagens. Enfim, então, a mídia não fez isso, e a história mostra claramente que 90% da mídia foi absolutamente toda ela pró-Lava Jato. Né? Então, assim, olhando de fora, você vê que a prisão preventiva era condenação, né? Enfim, e outros tantos problemas. Tá bom, ela não fez isso, mas eu acho, né, que tem certas coisas que a mídia hoje não pode negar. Por exemplo, o valor da vacina. Não tem como negar. Porque o sujeito tem que ser analfabeto para... Aí você fala assim, tá, mas e os médicos que falam contra a vacina? São analfabetos. Porque isso é uma outra coisa que a população tinha que saber. São criminosos, né? Criminosos. Achei até interessante que os Estados Unidos ele dá exemplos horríveis, mas achei até bom que teve uma médica lá que foi condenada, né? E nós precisamos condenar muitos aqui no Brasil. Sim. Muitos aqui. Então você pega a mídia hoje, se você reunisse toda a mídia, né, para uma conversa, né, assim, do tete a tete mesmo, feita pelo próprio presidente da República com seus ministros, ou enfim, né, e dizer, olha, o seguinte, a gente precisa diminuir ou acabar com o negacionismo. A gente precisa combater essas consequências da hipocrisia, da desinformação, que na verdade não é desinformação, é mentira. Porque isso afetou o Estado brasileiro de tal jeito que absurdos, a gente presenciou quantos aí. Então eu acho que esse chamamento, né, para que houvesse aí um entendimento entre toda a mídia brasileira nesse sentido, porque quem na mídia brasileira pode manter o negacionismo, pode dizer que vacina não é bom? Como que a poliomielite, por exemplo, não deve continuar sendo combatida por vacina? Como é que pode isso? Alguém dizer, não, meu filho não vai vacinar porque não sei o quê. Essa pessoa foi convencida a chegar nesse ponto. E a gente sabe, você mais do que ninguém que lida
nessa área, o quanto isso é prejudicial. Então, essa estratégia de comunicação, se o governo não fizer isso, ele vai perder uns 30% a 40% da importância de tudo que ele vai fazer durante esses 4 anos.